Olá, meu nome é Crislin Ribeiro da Cunha, eu sou discente do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente bolsista PIBIC do ciclo 2020-2021, com um projeto de pesquisa intitulado Morituri te salutante, a representação da morte, orientado pela professora doutora Elisana De Carli. Nosso projeto de pesquisa analisa textos dramáticos e busca neles características e aspectos culturais sobre a morte e sobre o luto e como essas características são representadas na dramaturgia. Então, analisando textos que vão desde a antiguidade até a modernidade, é possível perceber como o teatro e como a dramaturgia também apresenta características sociohistóricas, o que é importante para refletir sobre essas questões na atualidade. Então, através de correlações com referências bibliográficas da história, da psicanálise e psicologia, nós realizamos essas análises dos textos dramáticos. Então, um texto que eu escolhi para falar um pouco aqui é do Hamlet, do William Shakespeare, um texto que é importante para a sociedade ocidental, visto que ele traz aspectos e abarca um período de transição que vai da Idade Média para a Idade Moderna. Então, como apresentou em seus textos Maria Rita Kell, a psicanalista brasileira, o indivíduo moderno, ele é um sujeito que expressa a sua individualidade e a sua história biográfica, né? Então, começa a ser ressaltado aí a individualidade do sujeito. E em Shakespeare, em seu texto Hamlet, nós temos um protagonista, o príncipe da Dinamarca, Hamlet, que através dos seus solilóquios e dos seus diálogos, ele traz o interior do personagem, ele expressa as suas dúvidas, os seus sentimentos e as suas questões. E essas dúvidas, essas questões, elas abarcam aí essa temática da morte, né? O Hamlet, que é um personagem enlutado, porque ele perdeu seu pai há pouco tempo, recebe a visita, né? Ele se depara com o fantasma do seu pai, que informa que foi assassinado pelo tio do Hamlet, Cláudio. Então, na trama, Hamlet desenvolve aí a busca por essa vingança e se questiona sobre as aparências das coisas, se realmente o tio realizou essa vingança ou não. Então, algo que é interessante aí perceber é que tanto Hamlet quanto a Ofélia, os enamorados dessa peça, trazem muitos aspectos sobre como o luto e a morte eram vistas nesse período, né? Então, o Philippe Arrier, ele comenta, por exemplo, que durante esse período de produção do Hamlet, havia uma forte atração pela morte. Nós tínhamos os gabinetes de anatomia que investigavam aí como o corpo humano é constituído, e então algumas representações artísticas tinham esse certo erotismo com a morte, né? A morte que toca o corpo humano. E Hamlet se passa nesse cenário de cemitérios e assassinato, fantasmas, e Hamlet e Ofélia se afastam dentro desses acontecimentos da trama que envolvem o luto, mas os dois personagens têm esse fim de morte. Então, talvez os enamorados em vida não concretizaram a sua relação, mas existe aí uma compatibilidade com relação à morte, né? Hamlet enlutado também em vida, e Ofélia também enlutada porque também perde o pai. E o Hamlet, né, como apontou o Arrier, ele tem uma expressão de luto um pouco mais contida, como era comum naquela época, vestindo preto. E já a Ofélia, ela expressa através da poesia, do canto, e sendo de certa maneira deslegitimada por isso. Então é interessante perceber como o texto tem essas e outras características que são compatíveis com a perspectiva de morte naquele período e que fazem nós refletirmos sobre como a dramaturgia muda e também como a perspectiva sobre a morte muda com o passar do tempo.